Bom dia, quinto ano. Hoje é dia 27/4, segunda-feira, e nós vamos começar nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Então, eu vou anexar o livro didático, só um instantinho, por favor, e, vamos dar continuidade ao capítulo 1. Nós vimos no capítulo 1 sobre notícias, né? Agora nós vamos aprofundar nesse aqui, reportagem, tá bom? Então, aqui está dizendo, reportagem que traz dados e fontes de pesquisa. Leia o texto a seguir e perceba as diferenças e as semelhanças dele com a notícia. Então, a prova e leia e vocês observem quais são as semelhanças e as diferenças da notícia para a reportagem, tá? Então, vamos lá. Listras mostram o aquecimento do planeta desde o século XIX. Gráfico foi feito pela Berkeley Earth, criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática. Marcelo Leite, São Paulo. Se é verdade que um tigre não pode alterar suas estrias, o mesmo não se pode dizer do clima. Ele muda e mudou ao longo dos 4 bilhões e meio de anos da Terra. E é com listras que melhor se pode enxergar como a mudança agora nos lançou nas garras de uma crise climática causada pelas atividades humanas. A bela figura aqui produzida poderia ser um papel de parede ou um padrão de tecido, mas é um gráfico sobre o que aconteceu em mais de um século com as temperaturas no Brasil. Simplificando, cada listra representa a média de um ano, de 1901 a 2018. Seguindo a intuição, vermelho é mais quente e azul mais frio. Então, esse é o gráfico de listras que mostra o que aconteceu em mais de um século com as temperaturas no Brasil. Então, aqui mais frio e aqui foi aquecendo. A intensidade da cor indica quanto os termômetros se desviaram da média histórica da temperatura no período de 1971 a 2000, tomado como referência. Qualquer um pode ver com os próprios olhos que houve considerável aquecimento nas 2 últimas décadas. Os dados são provenientes da Berkeley Earth, uma espécie de ONG de inspiração científica que surgiu justamente para avaliar os argumentos dos céticos contra os modelos climatológicos e as conclusões dos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima, na sigla em inglês para o órgão criado em 1988 pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial. A imagem foi produzida pelo cientista Ed Hawkins. E aí está o endereço digital dessa reportagem. Então, aqui tem todos os créditos, a fonte, o nome de quem escreveu, o título, né, onde ele escreveu, onde ele está disponível e o acesso que foi feito essa reportagem. A pessoa acessou nessa data, certo? Então, aqui, para entender o texto, a Pro quer que vocês respondam as seguintes questões. Essa reportagem apresenta um acontecimento recente, ela aprofunda o assunto ou ela faz uma pergunta para ser respondida? A figura com listras apresentada no texto é um gráfico sobre poluição do planeta, um gráfico sobre o clima, um gráfico sobre a participação das pessoas em protestos contra o aquecimento global. É uma só, tá? Que vocês vão responder. Aqui na 3, quem foi o cientista responsável pela criação do gráfico? Então, tem todos os dados lá, né? Segundo o texto, a Berkeley Earth foi criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano na mudança climática. Com base nessa afirmação, é possível concluir que há pessoas que não acreditam que os homens sejam responsáveis pelas mudanças climáticas, o comportamento humano não tem influência nas mudanças climáticas,
ou ninguém acredita que o homem possa influenciar as mudanças climáticas? Observe novamente essa imagem que nós vimos lá em cima. No gráfico, a extremidade esquerda, que está aqui, né? Representa o ano de 1901. E aqui à direita, 2018. Considerando que as listras azuis indicam temperaturas médias mais frias e as vermelhas representam temperaturas médias mais quentes, a que conclusões é possível chegar observando esse gráfico, gente? Conversem com seus pais em casa, seus irmãos, e vejam que conclusão vocês chegam. E pode escrever aqui mesmo na apostila, não tem uma linha, mas pode escrever num cantinho qualquer, tá bom? Que conclusões? Uma coisa pequena. Então, o que a gente viu? A notícia, nós vimos lá no comecinho do capítulo, certo? E a reportagem é um texto mais aprofundado. No caso, a notícia, ela lança que aquilo aconteceu. A reportagem, ela aprofunda a notícia. E ela geralmente apresenta dados, certo? Testemunhos ou opiniões de especialistas. Então, ela vai ter sempre uma data, alguma parte técnica, ou anos, ou alguma evidência matemática, alguma coisa assim. Pode usar como base uma notícia ou algum outro assunto de interesse do público. Pode ser publicado em jornais, revistas ou outros periódicos impressos, assim como na televisão e no rádio, ou também em formato digital na internet. As reportagens digitais normalmente são compostas de diferentes recursos: texto escrito, imagens, sons e vídeos, certo? Então, a notícia é algo que surge somente noticiando aquilo que aconteceu. E a reportagem aprofunda no assunto, certo? Aqui tem um objeto digital para relacionar, tá? Mas vocês podem fazer aí no de vocês, que vocês tiverem acesso. E aqui, esse vamos produzir, nós não vamos fazer nesse momento. Porque isso aqui seria legal a gente fazer juntos, na escola, com mais tempo, tá bom? Vocês podem marcar aí na apostila de vocês, faremos depois, tá bom? Aí a gente faz com calma, direitinho, certo? Só um instantinho, a Bruna vai pegar a apostila aqui. Agora aqui a gente vai começar advérbios, que é no mesmo capítulo ainda, mas é outro tema, né? Outra coisa. Então, vamos lá. A seguir, leia o trecho de uma reportagem publicada por uma ONG. Vamos lá, então? Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? É uma reportagem de Eduardo Meirelles, do dia 10 de abril de 2019. Os impactos das mudanças do clima já alcançaram os brasileiros, estejam eles na cidade ou no campo, no norte ou no sul do país, e suas consequências são profundamente sentidas por todo o mundo. Segundo a matéria publicada no início de março por Joyce Msuya, chefe do Programa Ambiental da ONU, a degradação dos nossos ecossistemas teve um impacto devastador nas pessoas e no meio ambiente. A natureza é a nossa melhor aposta para combater alterações climáticas e garantir o futuro. Então, aqui é uma reportagem, certo? De Eduardo Meirelles. Aqui tem todo o título, a disponibilidade do endereço digital e o acesso, tá bom? Aqui a gente vai começar a fazer esse mão na massa. Releia o título do texto e compare-o com uma versão modificada. Então, aqui tem um título: Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? A versão modificada: Por que o aquecimento global avança? Agora vocês vão responder as questões aqui embaixo.
modificada é uma frase com sentido completo? O que vocês acham? Ela é ou não é? Você entende a mesma coisa que está escrito aqui? Se você acha que sim, você coloca sim. Se você acha que não, você coloca não. Tá bom? Pode pôr só sim ou não. Não precisa justificar. Aqui a B. O significado transmitido pelo título modificado é o mesmo do título original? Por quê? O que vocês acham? O significado é o mesmo? Tirando algumas palavras, vai modificar? Então pensem aí, escrevam o que vocês acham que é, se é sim ou não, tá bom? Agora aqui, as palavras retiradas da versão original caracterizavam frases em que aspectos? O que vocês acham? Por exemplo, aqui, hoje, ela está caracterizando lugar, tempo ou dúvida? O que vocês acham? Na frase lá. Na frase lá em cima, ó. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Hoje quer dizer lugar? Hoje quer dizer tempo ou quer dizer dúvida? Tá bom? A mesma coisa é rapidamente. Rapidamente, nessa frase, ela quer dizer modo, negação ou afirmação? Então, vocês vão colocar um X no que vocês acham que é o certo. Tá bom? Agora, aqui nós vai começar a conversar com vocês de novo. Então, tem esses exercíciozinhos só para vocês testarem, tá bom? O conhecimento de vocês aí. E a Pro vai ler aqui. As palavras que indicam um aspecto ou uma circunstância, modificando ou agregando sentidos aos verbos, aos adjetivos ou a outros advérbios, são chamados de advérbios. Então, o que ela faz? O que o advérbio faz? Ela indica um aspecto ou modifica o sentido dos verbos. Ela acrescenta, ela agrega, certo? Então, vamos lá. Observe mais alguns exemplos. Ontem assistimos a uma reportagem sobre mudanças climáticas. O termo ontem indica tempo, porque ele está falando de ontem, de hoje, ontem, então é tempo. Outros advérbios de tempo são hoje, cedo, tarde, amanhã, logo, depois. Agora aqui outro. As manifestações sobre o clima começaram longe daqui, em Nova York. O termo longe indica o quê? Lugar. Outros advérbios de lugar são aqui, lá, perto, distante, em cima e embaixo. Outra frase, eu não participei da manifestação sobre o clima. O termo não indica negação. Esse é um dos mais fáceis, né? Outros advérbios de negação, nem e tampouco. Aqui, talvez a temperatura aumente 3 graus centígrados até 2100. O termo talvez indica dúvida. Agora, outros advérbios de dúvida são possivelmente, provavelmente, quem sabe. A temperatura global tem mudado muito. O termo muito indica intensidade, né? Muito. Outros advérbios de intensidade são bastante, pouco, menos, mais. Precisamos realmente nos envolver com as questões climáticas. O termo realmente indica modo. Outros advérbios de modo, lentamente, felizmente, bem, mal, melhor, pior, calmamente. Tipos de advérbios. Aqui tem uma tabela, então vamos lá. Os advérbios são classificados conforme as circunstâncias que expressam. Então vamos lá. Vamos ver as principais.
Tempo. Então, as principais são hoje, sempre, nunca, ontem, amanhã, brevemente. Um exemplo, amanhã acontecerá a greve global pelo clima. Então, quando vocês tiverem dúvida, deem uma olhadinha aqui nessa tabelinha, tá? Será que esse é de modo ou é de negação, de afirmação? Tá bom? Lugar. Aqui, lá, perto, longe, embaixo. A organização do evento será perto de Osasco. Afirmação. Já diz, né? Tá afirmando. Sim, certamente, realmente, deveras. O aquecimento global está realmente afetando nossas vidas. Então, está afirmando, né? Que ele está realmente afetando. Dúvida. Então, os principais são talvez, possivelmente, acaso, de certo, eventualmente. Então, a frase, se não chover, possivelmente eu irei participar da manifestação. Então, é uma dúvida, né? Se vai ou não. Modo. Calmamente, bem, mal, assim, alegremente, devagar. Um exemplo, precisamos agir imediatamente para salvar o planeta. Negação, nunca, jamais, não, tampouco. A frase, nunca houve uma mobilização pelo clima tão grande. Intensidade, muito, pouco, bastante, menos, demais, tão e quanto. A situação é bastante preocupante. Então, aqui na classificação já diz mais ou menos, né? Tempo. É simples, mas a gente às vezes se confunde. Então, tem que prestar atenção na frase e ver qual que é o advérbio, certo? Dica. Para não se enganar na hora de escrever em cima e embaixo, lembre-se de que só podemos usar a consoante M diante do P e do B. Portanto, não podemos escrever em cima em uma única palavra, unindo as expressões. Então, aqui eu posso pôr junto, porque eu posso pôr o M aqui em frente ao B. Aqui não. Então, ela é separada. Tá bom? É uma dica. Agora aqui, mão na massa. Então, aqui é para analisar essa charge e, em sua opinião, que tipo de sentimento os personagens parecem expressar? Aí vocês vão ler e ver qual tipo de sentimento. Encontre os advérbios utilizados na charge. Em seguida, transcreva-os e classifique-os. Então, vamos lá, aqui. Será que os humanos estão tentando minimizar essa situação? Aí o outro diz, sei não, tem uns acreditando que nem existe o aquecimento global. Então, vocês vão ver qual é o sentimento que eles parecem expressar aqui na 2, tirar os advérbios, colocar aqui e colocar se eles são de modo, intensidade, negação, tá bom? Vocês vão colocar. Agora é a 3. Tem uma tirinha, né? Uau, o Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Essa é uma ótima notícia. As fake news têm se espalhado cada vez mais e só fazem mal. Só para garantir, é melhor confirmar se essa notícia é verdadeira mesmo, né? Então, aqui é Sofia e Otto. No trecho, o Facebook excluiu várias páginas que propagavam. Qual palavra poderia substituir adequadamente esse termo? Desmentiam, inventavam ou divulgavam? Vocês não sabem, vocês podem pegar o dicionário e consultar. Qual a sua opinião a respeito da sugestão da personagem do último quadrinho? Aí vocês escrevam o que vocês acham que a Sofia falou. O que vocês acham do que ela falou, né, no caso? Na 5, quais advérbios foram empregados na tirinha? Encontre-os e classifique-os. Então, vocês vão colocar o advérbio e colocar a classificação deles, tá?
Escreva orações que apresentem um advérbio de afirmação. Você vai inventar uma oração com um advérbio de afirmação. Um de negação, um de intensidade. Isso só. Aqui relacione as colunas de acordo com a classificação dos advérbios em destaque. Então, vocês vão ler a frase, a mãe do garoto agradeceu alegremente. Vão ver se é de tempo, de modo, lugar, intensidade. E vão colocar o número aqui. Se for A, B, C, D ou E, F, G. Tá bom? Oitavo, tem bastante exercício disso aqui, hein? Complete as frases usando alguns advérbios que estão no box. Nessa caixinha. Opa, perdão. Nessa caixinha aqui. Tempo. Hoje, amanhã, sempre e nunca. Então, vocês vão completar aqui usando um desses advérbios que encaixe direitinho nas frases. Aqui, complete as frases usando alguns dos advérbios que estão no box. Também, de lugar. Ali era de tempo, aqui é de lugar. Aqui é a mesma coisa, só que é afirmação. Na 11 é de dúvida. Na 12 de modo. Na 13 negação. E a 14 intensidade. Leia o trecho a seguir, retirado de uma notícia. O Gari Gilead Manassés imediatamente percebeu a gravidade da situação e começou a reanimar Davi, realizando massagem no peito. Essa frase apresenta um advérbio. Localize-o e coloque aí nas linhas abaixo a sua classificação. Vocês vão pegar o advérbio que vocês acharam aí e colocar a sua classificação, tá bom? Então é isso, gente. Nós vamos parar por aqui, tá? Tem bastante exercício para fazer. Vocês façam direitinho, aí amanhã a gente faz a correção. Tá combinado? E agora, daqui a pouquinho na live a gente se encontra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando. Tá ok? Então tá, gente. Um beijão e até daqui a pouquinho.